Tensão no Paquistão com atentado que tirou a vida de 25 pessoas envolvendo o governo local e a região do Baluchistão, região inclusive que também tem problemas com o Afeganistão, com o Irã. Vamos entender exatamente o que está acontecendo no país. Falar também, pessoal, sobre os iranianos, que além de garantirem que não usaram todo o seu arsenal para o ataque contra Israel, também tem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos garantindo que os iranianos estavam e ainda estão planejando a eliminação de Donald Trump e algum dos seus aliados mais próximos. Por que exatamente o Trump? E será, pessoal, que de fato isso vai acontecer? Vai lembrar, pessoal, que a gente teve o Trump também já dando alguns indícios das suas políticas sociais, ambientais e geopolíticas, prometendo tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e reduzir também o número de parques ambientais. Ao mesmo tempo, nas questões geopolíticas, aparentemente o Elon Musk vai ter um peso bem significativo. A gente teve até o Zelensky já tendo uma conversa com o Elon Musk. O que será que foi discutido entre os dois líderes, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Lula, que tem algumas declarações polêmicas, colocando que ele deseja agora mesmo o fim do conflito com a Ucrânia e que o Putin deveria ter o livre direito de circular pelo mundo. Será que isso vai ser um pouco polêmico frente aos americanos? Para finalizar, pessoal, tem um tema bastante polêmico para a gente finalizar, que eu citei ontem para vocês, que foi o embate entre torcedores do Maccabi Tel Aviv e do Ajax, ou na verdade, né, de grande parte da população dos Países Baixos. Aparentemente, eu falei só uma parte da história, hein? Vamos entender exatamente o que está rolando? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar, tá? Primeiro ponto que eu acho que ele merece bastante destaque está acerca, como eu falei para vocês, do atentado que infelizmente aconteceu no Paquistão, feito pela BLA, ou traduzindo, né, o Exército de Libertação Baluchi. Foi um atentado feito a uma estação de trem e aparentemente os principais objetivos eles estavam em eliminar alguns militares da escola de infantaria que estava ali próximo do local, né, ou pelo menos alguns militares que ali estavam. Esse atentado ele já foi reclamado, né, ou seja, já teve autoria responsabilizada pelo Exército de Libertação Baluchi, que para quem não sabe é um grupo que atua no chamado Baluchistão, uma regiãozinha que fica entre o Paquistão, o Irã e o Afeganistão, que é uma das regiões mais pobres da Ásia. Inclusive também mais pobres do planeta, né, com grande desigualdade social, enfim, e que eles são considerados segregados, eles não têm os mesmos direitos políticos, as minorias étnicas que ali vivem, e eles reclamam que eles querem um pouco mais de autonomia. A gente teve, inclusive no começo do ano, não sei se vocês se lembram, alguns atentados feitos no Irã pelos baluches. Inclusive, quando o Irã foi responder, pegou em áreas que eram do Paquistão e o Paquistão ficou pé da vida. Não porque seja a favor dos baluches, mas porque geralmente quando vai ter algum tipo de ataque coordenado Irã e Paquistão contra os baluches é feito, né, de maneira autorizada pelos dois países. Não com o Irã atacando um ponto no território paquistanês, mesmo que seja contra os baluches locais. Mas enfim, pessoal, uma regiãozinha de 15 milhões de pessoas que reclama por mais autonomia. Não se sentem representados por nenhum estado ou Afeganistão, ou Irã, ou Paquistão, né? Pois bem, pessoal, no Paquistão eu diria que a situação é quase mais tensa do que nas outras regiões. O Paquistão é um país que explora muito gás, na verdade vários minérios, mas principalmente o gás natural que existe naquela região. Então os baluches alegam que eles têm que ter mais autonomia para ter direito às reservas naturais que estão no seu território. Claro que Irã, Afeganistão e Paquistão não reconhecem a independência dessas minorias. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E olha que as informações foram bombásticas aí, né? Porque, segundo o Departamento de Justiça, a gente teve o Farhad Shakeri, que seria ali, né, um comandante de agentes iranianos que queriam eliminar o Trump. E que eles atuaram durante grande tempo ali, durante a campanha eleitoral. Vale lembrar que a gente teve informações, por exemplo, dos iranianos fazendo sistema de hackeamento contra informações do Vance e do Trump, que foram até levados para a campanha da Kamala Harris e do Walz, né, do Tim Walz. A gente teve, por exemplo, alguns atentados que iam ser praticados próximos ao campo de golfe que ele estava jogando, não sei se vocês se lembram, soaram, né, disparos ali, só que a pessoa foi presa, e também teve o caso mais emblemático, que lembra, né, do projétil que passou na orelha do Trump e tal, aquele aparentemente não teve nenhuma participação de agentes iranianos.
mas há planos. E o próprio Departamento de Justiça garantiu isso, tá? O diretor da FBI, inclusive, falou que existem poucos atores do mundo que representam uma ameaça tão grave à segurança dos Estados Unidos e do Trump quanto o Irã. Havia planos não só contra o Trump, mas também contra o John Bolton, por exemplo, que participava bastante, né, ativamente ali, até hoje atua como conselheiro de segurança dos Estados Unidos. Professor, mas por que essa raiva do Trump, né, que o Irã tem? Eu diria que tanto do ponto de vista geopolítico atual, como também do passado. A gente não pode esquecer que Irã e Estados Unidos, eles assinaram um acordo em 2015 que ele previa que o Irã teria o fim das sanções econômicas, só que em troca abriria o seu país para vistorias internacionais, para saber do programa nuclear iraniano. Esse acordo vigorou até a eleição do Trump. Aí o Trump, quando se elegeu, alegou que o Irã estava se dando muito bem e que o fim das sanções estava armando o inimigo de Israel e dos Estados Unidos na região. Retirou os Estados Unidos do acordo com o Irã e voltaram às sanções econômicas. Para piorar a situação, o general Soleimani, ele era um líder militar iraniano e ele comandava o chamado Eixo da Resistência. Todo esse grupo que é bem atuante agora, né, com Israel, com o Hezbollah, com o Hamas, Jihad Islâmica, membros do Paquistão, do Iraque, enfim, né? O Soleimani era a grande cabeça pensante, era o grande líder militar. E ele estava no território do Iraque quando os Estados Unidos fez um ataque contra o general Soleimani no território do Iraque, sem autorização, claro, do Irã e sem autorização também do Iraque. Desde então, os Estados Unidos prometem vingança. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que agora o Trump, eu diria que é até complicado pensar nas principais consequências geopolíticas. Mas tem uma que muito provavelmente vai acontecer. O combate mais ferrenho contra o chamado Eixo da Resistência. Seja os Houthis, seja o Hezbollah, seja principalmente a cabeça do grupo, que é o Irã. O Trump, por exemplo, pessoal, não dá para esquecer que possivelmente, aliás, o Biden, ele tinha limitado os ataques que Israel poderia fazer contra o Irã. Uma pressão muito grande dos Estados Unidos para que Israel, na retaliação que fosse feita contra o Irã, só atacasse pontos militares, mas não atacasse pontos de infraestrutura de petróleo, não atacasse lideranças militares ou lideranças políticas, ou até mesmo o programa nuclear, por exemplo, iraniano. Muito possivelmente o Trump, pelas políticas, né, do passado, claro que ele pode ter mudado, de novo, cara, ele nem formou o seu gabinete direitinho, né, enfim, mas pelo discurso de campanha e tal, ele promete ter um combate muito mais ferrenho, até mesmo contra o programa nuclear iraniano. Então, tanto por questão de rusgas do passado, quanto pela possibilidade de ascensão do Trump, né, à cadeira de presidente, o Irã não gosta muito do Trump voltando à responsabilidade ali nos Estados Unidos. Vale lembrar, pessoal, que o Irã, além da questão com o Trump, também fez mais ameaças contra Israel, alegando que a operação que eles fizeram com a disparada de mísseis, projéteis contra Israel, é uma pequena parte do seu poderio militar. E que isso pode vir, né, caso Israel faça uma retaliação maior ou um ataque comece, poderia vir com uma retaliação ainda maior por parte dos iranianos. Então, Trump, ele já começa a gerar algumas... A própria Bloomberg colocou isso, né? Que o Trump nem bem assumiu e a gente já começa a perceber movimentações na União Europeia, movimentações em Israel, movimentações na Ucrânia, porque algumas coisas devem mudar. Por exemplo, eu citei para vocês o caso da proposta de paz do Trump. O Trump, ele já deixou bem claro, por exemplo, que a ideia dele é fazer com que a Ucrânia se comprometa a não entrar durante 20 anos para a OTAN, ter a criação de uma zona desmilitarizada de mais ou menos 1.300 quilômetros e que não seria nem responsabilidade dos Estados Unidos. Quem deveria arcar com a responsabilidade de garantir a paz na Europa, a Ucrânia e a Europa, né, seriam os europeus. Então, tropas polonesas, tropas inglesas, tropas francesas, enfim, né? Tropas que estiverem ali dispostas a garantir a estabilidade na região. Falou, a gente pode até continuar armando vocês, desde que vocês se comprometam também a tentar negociar com Putin. Então a pressão ela aumenta cada vez mais, inclusive pela negociação. E eu citei para vocês que uma figura que deve ser central na geopolítica, na política, na economia dos Estados Unidos é a figura do Elon Musk. Ele participou de toda a campanha eleitoral. Ele falou, inclusive, né, que quando a vitória do Trump não acabava com as ambições políticas dele e que ele queria ter uma interferência maior. Inclusive, existem pessoas garantindo que ele vai ser um dos ministros ou secretários, ou pelo menos conselheiros aí do Trump, de um gabinete de desregulamentação, um gabinete de redução dos gastos públicos. O Elon Musk, ele chegou a falar que ele via espaço para tirar 2 trilhões de dólares do orçamento público.
Vai lembrar, pessoal, que o Elon Musk, ele é muito liberal, eu diria que às vezes até libertário, né? Ou seja, nem acredita na formação de um Estado propriamente. Então, a ideia dele, como política pública eficiente, seria reduzir o máximo possível dos impostos para os americanos também reduzirem o máximo possível os gastos públicos. Ou seja, a iniciativa privada vigorando na sociedade aí americana, tá? Para vocês terem uma noção da importância que ele tem, o Trump, ele até teria repassado, isso foi a mídia americana que está compartilhando, tá? Durante uma ligação que ele teve com o Zelensky ligou para ele, né, para parabenizar pelas eleições e tal, e claro, querer saber um pouquinho sobre o futuro. Aparentemente, a mídia não compartilhou exatamente quais foram as conversas, tá? Mas o Trump garantiu que num futuro recente, ele vai ficar realmente ajudando os ucranianos, mas que quer estabelecer algum tipo de acordo. Enquanto isso, o Elon Musk, ele estava do lado do Trump, né? Então o Trump passou a ligação para ele, falou para o Zelensky, que por enquanto também a Starlink vai ficar ajudando os ucranianos, oferecendo o serviço ali de comunicação, muito utilizado inclusive no campo de batalha. Vai lembrar que tanto o Elon Musk quanto o Trump já criticaram a postura do Zelensky de não aceitar uma possível negociação. Então, o que eu falo para vocês? O Biden, por meio do Matthew Miller, já falou que aceita negociar. O Victor Orban fala que o Trump não vê com bons olhos, por exemplo, a ideia de continuar financiando os ucranianos. O Vance, o Trump, o Elon Musk, todos eles já falaram de uma quase que obrigatoriedade da Ucrânia partir para a negociação. Acho que isso deve acontecer no futuro próximo. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes acerca do Donald Trump já adotando algumas medidas polêmicas. Na verdade, não adotando porque ele não é o presidente, claro, né? Mas anunciando movimentações ali polêmicas. Por exemplo, a gente sabe, galera, que os Estados Unidos, ele nunca gostou muito desse papo de revogação, ou então de combate às mudanças climáticas. Em 1997, teve a assinatura do Protocolo de Kyoto, e o Protocolo de Kyoto previa que os países desenvolvidos, em um primeiro momento, reduziriam suas emissões de gás carbônico, já os em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ficaria para um segundo momento. Os americanos consideraram injusto porque falam que, primeiro, países como China, como Índia, estavam nesse lado do subdesenvolvido e são extremamente poluentes, poluem muito a atmosfera e não precisariam reduzir, só os americanos. Naquela época, em 1997, os Estados Unidos não ratificou o chamado Protocolo de Kyoto. Em 2015, a gente teve uma mudança, como se fosse uma... não restauração, mas uma atualização do Protocolo de Kyoto, que foi o Acordo de Paris, na COP ali que aconteceu na França. Esse acordo, ele previa que era importante os países garantirem que nos próximos 100 anos, o máximo de temperatura que poderia subir no planeta seriam 2 graus Celsius. E para isso, tanto os países desenvolvidos como os subdesenvolvidos deveriam reduzir as suas emissões. Claro que os desenvolvidos tendo muito mais responsabilidade, tanto por emitirem mais do ponto de vista per capita, né? Quanto também por uma responsabilidade histórica maior. O Obama era presidente dos Estados Unidos, ratificou o acordo, quando o Trump ascendeu a cadeira de presidente, saiu. O Biden, quando assumiu a cadeira de presidente, voltou para o Acordo de Paris e agora o Trump aparentemente vai revogar, vai sair de novo do Acordo de Paris, já que o Trump alega que ele é um não aquecimentista. Ele fala que até pode existir um aquecimento global, mas que ele não é causado por razões antrópicas e que os Estados Unidos, fazendo ali políticas, né, de combate às mudanças climáticas, investindo em mudança de matriz energética, poderia comprometer muito a economia do seu país. Vai lembrar, né? Que os Estados Unidos hoje, ele é um dos grandes responsáveis, tanto pela liberação de CO2 como pela liberação de metano, e tem alguns planos ousados. Até o Biden, por exemplo, ele anunciou que ele vai participar, como eu falei para vocês, né, da conferência do G20, que vai falar também sobre transição energética, mas deve ser a última participação mais efetiva. Tanto que o Brasil, ele já está ansioso para liderar a próxima COP, que vai ser a COP 30. Na verdade, tem uma antes, né? Mas a COP 30 lá em Belém, e sem a presença dos Estados Unidos, claro que enfraquece muito a retórica. O Trump também falou, galera, em reduzir os parques nacionais para permitir novas áreas de mineração dos Estados Unidos, para ajudar a economia local. Percebam que ele, sempre em questões econômicas e ambientais, coloca a questão econômica na frente e até revogar também a autorização de alguns estados, como por exemplo o estado da Califórnia, que tem autorização para ter políticas ambientais um pouco mais rígidas. Ele acha que não. Ele acha que a questão ambiental tem que ser uma legislação federal e que todos os estados, por mais federalista que os Estados Unidos sejam, não tem que ter legislações próprias sobre esse assunto, e sim sobre outros que eles acharem mais conveniente.
A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes ligadas ao Lula. O Lula, que às vezes dá umas declarações um pouco polêmicas demais, né, do ponto de vista geopolítico, mais uma vez falou sobre isso. Ele estava dando uma entrevista para a CNN Internacional, e ali estava colocando, né, porque assim, o Brasil esse mês vai estar no centro das discussões geopolíticas. A gente já teve reunião do P20, que é o parlamento dos países do G20, e no dia 18 e dia 19 vamos ter a cúpula própria do G20, com países como China já aceitando participar, tendo negociações bilaterais com o Brasil, fazendo com que o Brasil possivelmente entre na Rota da Seda. Será que sim, será que não? É difícil saber. O Biden vai ser o seu último evento mais importante, também vai vir para a reunião, para a cúpula do G20 aqui no Brasil. E vai ter uma reunião bilateral também com a gente, muito possivelmente o Milley, o Keir Starmer, o Narendra Modi, a Giorgia Meloni, o Macron, enfim, figuras importantes da diplomacia internacional vão estar no Brasil. E aí foi perguntado para ele, né? Poxa, se ele via algum tipo de esperança e tal. Primeiro ponto, aparentemente o G20 ele vai focar muito mais em questões econômicas e ambientais do que exatamente em questões geopolíticas. Então o tema da guerra deve ser tratado em organismos próprios para isso, como por exemplo a ONU, tá? Mas ele falou, claro, que ele deseja o mundo pela paz. Até aí, sem nenhuma polêmica, acho que todo mundo deveria desejar, né, claro, o mundo pela paz. O problema na sequência. Ele falou também que ele anseia, né, pelas negociações entre Rússia e Ucrânia, e ele desejava muito que o Putin pudesse andar livre pelo mundo. A gente sabe, pessoal, que nesse momento existe o Putin condenado pelo Estatuto de Roma, né, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo TPI, e ele é considerado como um criminoso de guerra. O Brasil, como signatário do Estatuto de Roma, por exemplo, não poderia receber o Putin nos seus territórios. Tanto que o Putin já anunciou que não vai para a cúpula do G20 justamente para não colocar o Brasil numa saia justa. Porque se o Putin pisasse no solo brasileiro, ou o Brasil brigaria com a comunidade internacional porque desrespeitaria o Tribunal Penal Internacional, ou teria que prender o Putin, que acho que não ia acontecer, né? Mas ele falou que o Putin deveria, como ele falou, né, deveria ter o direito de andar pelo mundo de maneira livre, que não é bom para a democracia mundial ter um país como a Rússia que viva isolada do mundo. E aí, pessoal, concorda com a declaração do Lula? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, já dei me explicar aqui, né? O professor, ele é a favor de Israel, ele é a favor dos palestinos, tá? Pode ver nos comentários, vai ter briga dos dois jeitos, tá? Já deixo claro para vocês. Ontem eu relatei para vocês que a gente teve um caso, na verdade foi anteontem, né, mas ontem foi o vídeo, um caso de torcedores do Maccabi Tel Aviv que estavam em Amsterdã para um jogo entre Ajax e Maccabi Tel Aviv, inclusive o Ajax goleou, né, o time foi 5-0 se eu não me engano, e a gente teve perseguições, violência física, enfim, contra torcedores judeus do Maccabi Tel Aviv. O Benjamin Netanyahu alegou que isso era um antissemitismo que estava rolando, não só em Amsterdã, mas em todo o continente europeu. Ele levantou ali, pessoal, 2 aviões para buscar os torcedores judeus que estavam sendo agredidos, oprimidos, enfim, em Amsterdã. E eu coloquei isso como um sinal, né, que os judeus eles passam a ser perseguidos pelo continente europeu. Faça aqui o meia-culpa, tá? Eu enfatizei muito mais a parte da opressão contra os judeus do que exatamente o motivo que talvez tenha levado a isso. E, de novo, não que justifique, tá? Qualquer violência não é justificada. E muita gente me alertou sobre isso. E, galera, sensacional, tá? Escreva aí nos comentários, me siga no Instagram. No Instagram eu costumo responder mais, né? Porque é um contato um pouco mais próximo. Pra fazer ali, né? Poxa, professor, você esqueceu de falar isso, acho importante você falar isso e tal. A minha função é repassar as notícias para vocês, tentando mostrar sempre os 2 lados possíveis. E faça aqui o meia-culpa, eu apresentei muito mais o lado dos israelenses mesmo, né? Vieram me alertar e falar assim, professor, você tá sendo um pouco injusto. O Maccabi Tel Aviv, ou os torcedores, primeiro que assim, eles já causaram, entre aspas, em outros momentos, em jogos no campeonato europeu. Por exemplo, eles estiveram em Atenas e eles fizeram barbaridades em Atenas, isso no primeiro semestre, inclusive cantando palavras de ordem, agredindo, até fisicamente mesmo, árabes que ali viviam. Quando a gente fala agora da viagem que eles fizeram para Amsterdã, os torcedores do Maccabi Tel Aviv, eles começaram, antes de qualquer coisa, a entoar cânticos lamentáveis, como, por exemplo, vamos deixar as IDF, as forças israelenses, para, enfim, né, os árabes, que não há escolas em Gaza, porque não sobraram crianças em Gaza, entoaram cânticos a favor do que Israel vem fazendo
contra os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, rasgaram, pessoal, bandeiras ali de palestinos, enfim, isso tudo sem nenhum tipo de manifestação prévia, tá? E, segundo, né, os relatos, até relatos de pessoas que moram em Amsterdã me compartilharam isso, tá, professor? A polícia de Amsterdã, ela estava sabendo, óbvio, né, que existia esse movimento de tensão por conta de toda a disputa geopolítica local, e eles acobertavam o que os torcedores israelenses, ou os torcedores judeus do Maccabi Tel Aviv, estavam fazendo. A gente teve, pessoal, a torcida desrespeitando o minuto de silêncio em favor das vítimas da enchente na Espanha, no próprio estádio, e agressão contra trabalhadores árabes que estavam trabalhando antes mesmo de qualquer tipo de conflito, tá? A gente não pode esquecer, galera, que além de tudo, tinham soldados israelenses e agentes da Mossad também, que é o serviço de inteligência de Israel. Então, tudo isso foi a prévia para tudo o que veio acontecendo, para aí depois a gente ter a resposta dos grupos árabes islâmicos. Vamos lá, pessoal. Da mesma maneira que ontem eu apresentei só o lado dos judeus, né, vamos colocar assim, ou dos torcedores do Maccabi Tel Aviv, hoje eu tô mostrando para vocês, evidenciando muito mais o lado de quem é mais pró-Palestina, né? Talvez um mix dessas duas coisas. Penso eu, galera, que sim, tá? Grande parte dos torcedores entoando cânticos contra os palestinos, rasgando bandeiras, perseguindo árabes, falam que não existem crianças em Gaza, porque, aliás, não existem mais escolas em Gaza, porque não precisa, já que as crianças foram eliminadas, entoando cânticos de morte árabes e por aí vai, é óbvio que algum tipo de reação vai vir, né? Mas essa reação poderia vir pela justiça, e não exatamente com pancadaria. Até porque, galera, isso vai ser usado até mesmo pelos israelenses para justificar algum tipo de emoção mais séria, algum tipo de retaliação mais séria aos árabes que vivem. Não foram só árabes que retaliaram. E claro que também, dentre essas retaliações contra os judeus, existiram gangues árabes, e tá, que foram presas, né, pela polícia local. Mas acho que assim, entende, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Realmente houve provocações prévias dos torcedores do Maccabi Tel Aviv e depois algumas respostas criminosas de grupos árabes. Fiz aqui, pessoal, minha culpa? De novo, tá? Admito que falei muito mais uma parte do que outra. Mas tenho certeza, não fiz isso por má fé, não fiz isso porque sou comprado pela OTAN, não fiz isso porque sou financiado por judeus ou coisa que valha, tá? Calma, pessoal. Eu juro que eu trabalho com a maior honestidade possível para trazer as informações, tentando apresentar os dois lados para vocês, para a gente tentar tirar as melhores conclusões. Beleza? Muito obrigado pelo alerta, quem fez de maneira respeitosa. Quem me xingou, galera, não me xingue de novo nos comentários, por favor, tá? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.